Então a gente vai dar sequência hoje ao texto do Kuru de Rinpoche, que a gente começou na semana passada. Esse texto aqui se chama Vipassana. Esse texto é um tesouro, né? É um desses textos que a gente encontra muitos textos assim, né? No budismo, né? Encontrando na vida, mas esse aqui é um desses que a gente conta nos dedos, assim, né? Quantas vezes a gente vai encontrar alguma coisa tão direta, tão preciosa. E ele é muito interessante, entre outras coisas, porque ele ajuda a justamente iluminar de uma maneira indireta exatamente o que a gente está tentando contemplar como sendo as causas do sofrimento, esse início dos 12 anos, né, que é
ao mesmo tempo, o início do samsara. Ou seja, como que a gente não vê as coisas, né, com profundidade, né? Como é que a gente se distrai. Então, ele vai apontar isso dentro da meditação como o fato da gente tentar o tempo todo sustentar alguma coisa é como se aquilo fosse o próprio exercício do samsara, né? Então, embora num certo sentido aquilo seja importante por nos oferecer um pouco de estabilidade, um pouco de serenidade, aquilo é insuficiente para levar até a liberação. Então ele aponta isso, né, ao mesmo tempo. É muito precioso isso. Então a gente olhou na semana passada as páginas iniciais, né? Eu considero que a gente parou na página 3. Então, que é onde eu pensei em retomar, né? É como se fosse mais para o final, assim, da página 3. Eu acho que todo mundo tem texto. Então, ele está, nesse momento, é como se ele faz uma coisa muito, muito incrível, né? Porque ao mesmo tempo que ele apresenta o fato de que sem a prática de shamatha a gente não tem chance, a gente, sem perceber, desenvolve um condicionamento à prática de shamatha que vai, ao mesmo tempo, impedir a gente de ir adiante. Então, a gente gera como se fosse um apego na prática de shamatha, sem que a gente veja, né? Então, ao mesmo tempo que é impossível andar sem shamatha, é impossível andar sem abandonar shamatha. As duas coisas juntas, né? Vocês vão perceber que tem uma coisa muito, um paradoxo, um paralelo, na verdade, muito interessante que a gente pode fazer assim, com a nossa situação assim, atual, que vocês devem perceber de vez em quando, assim, que estão em casa, sempre tentando ocupar o tempo com alguma coisa, né? Então, às vezes pode surgir uma paranoia, assim, do tipo, bom, eu estou por aqui, eu preciso ser produtivo, né? Preciso fazer alguma coisa. Então, a gente começa a encontrar coisas para fazer. A gente começa a encontrar tempo, coisas para ocupar um espaço, né? A gente começa a procurar coisas para passar o tempo, para preencher alguma coisa. Então, ele vai dizer, shamatha é um pouco isso, né? A gente tenta ocupar um espaço da mente e a gente, desse modo, imagina que a gente consegue impedir que outras coisas venham, né? Então, shamatha é um paralelo, é um espelho perfeito de como que a gente funciona, né? Então, a gente tentar o tempo todo estar ocupado, estar tentando isso, estar tentando aquilo, ele vai dizer, isso é meditar. Você, sem que você perceba, você se mantém ocupado, nem que seja meditando. Mas ainda assim, você está ocupado com alguma coisa. Você talvez não esteja se familiarizando. Então, ele faz essa distinção entre você meditar, que num certo sentido você se mantém ocupado, e você se familiarizar, em que você baixa a guarda até mesmo para esse javali interno de tentar o tempo todo se manter ocupado fazendo alguma coisa, do tipo assim, bom, o que vão pensar de mim se eu não estiver fazendo alguma coisa agora, se eu não estiver meditando, se eu não tiver alguma coisa. Então é um paralelo que a gente reconhece em muitas áreas. Assim. Então ele também aponta o fato que é frágil, né, esse processo, porque é como se a gente pode se enganar, né? Então aqui ele vai, nesse ponto que a gente parou, ele está justamente explorando isso, né? Como que pode gerar uma falsa sensação de um avanço realmente profundo. Então, é o penúltimo parágrafo, né? Começa assim, o oceano. Então, Tulku Urgyen diz assim, então ele faz uma analogia aqui, né, que ele está fazendo. Ele diz assim, o oceano pode parecer completamente quieto se você conseguir, de alguma forma, acalmar as ondas. Mas dentro da água, todo tipo de sedimento ainda está flutuando. A gente pode não estar vendo o sedimento, mas ele está lá, está esperando a gente, vamos dizer assim. Né? A água pode estar livre das ondas, mas ela não está livre dos resíduos.
Então, parar é insuficiente, né? Então, do mesmo modo, durante um estado sustentado de quietude, shamatha, as tendências habituais dos 80 estados mentais inatos, aí são coisas muito específicas, assim, né? Mas, enfim, seriam todos os conteúdos internos. Então, as tendências habituais dos 80 estados mentais inatos, os 51 eventos mentais e todas as emoções virtuosas e não virtuosas, todas elas estão presentes de um modo latente. Não é porque a gente não está vendo que aquilo desapareceu, né? Não é porque a gente encontrou uma condição de quietude que aquilo desapareceu. Então ele ainda diz, né? Estão presentes de modo latente. Então o Tokugurgen diz, elas podem não estar óbvias, elas podem não estar ativas, mas elas ainda não estão liberadas. Então ele cria uma linha demarcatória entre estar quieto e estar liberado. Então estar quieto é algo que vem da gente meditar. Liberado, ou liberação, vem da gente se familiarizar. Então ele começa a distinguir um pouco mais o que acontece quando a gente se propõe a olhar para dentro. Então ele está tentando ampliar o nosso repertório. Porque quando a gente começa, parece que tudo diz respeito a gente conseguir ficar parado o maior tempo possível, né? Ou sem flutuações pelo maior tempo possível. Então aquilo é uma fabricação nossa do que vem a ser um estado, enfim, profundo, né, e assim por diante. Então ele vai criar uma distinção aqui. Então ele vai falar sobre isso. O que eu estou criticando aqui é a ideia de que a quietude da mente, livre dos pensamentos, ela é preferível incondicionalmente ou um objetivo em si mesmo. Então não é que a gente abandona isso, mas a gente precisa alargar a nossa visão, né? Então, o ensinamento do Buda diz que não. A quietude em si mesma, ela não é a liberação. Ao buscar isso, se pode alcançar longos períodos de completa tranquilidade, mas eles não são a mesma coisa do que a verdadeira liberação. Então, uma coisa é liberação, outra coisa é ficar quieto. A pessoa pode ter a realização completa de ficar quieto, mas ela não está liberada, ela está quieta, está estável, ou ela está focada, né? Ela tem atenção plena, completa, mas ela não está liberada. Então, isso aqui são distinções super profundas. Vocês vão ver muitas escolas budistas que vão debater esses pontos. Mas aqui ele tenta trazer isso de um jeito muito palpável, né? Que a gente possa perceber isso dentro da nossa própria prática. Né? O objetivo aqui é isso, né? Que a gente possa ver isso, né? Se dar conta disso. Então, aqui ele fala de shamatha. Agora, então, ele começa a falar de vipassana, né? Que é essa qualidade de se familiarizar. O estado desperto de Vikpa, por outro lado, é amplamente aberto. Nada está fixado nele. Como o oceano no qual nenhum sedimento permanece. Quando você mistura a terra com a água fica suja. Do mesmo modo, você não atinge a iluminação apenas com chamas. Você precisa de vipassana, a qualidade de ver claramente que é inerente à vacuidade, além da mente conceitual. Então, ele não exclui shamatha, né? Mas ele diz é insuficiente. Então, a gente precisa de vipassana, a gente precisa ver claramente. Então, por muito tempo, a gente vai como que pedir um tempo para o mundo, né? Ou para algumas coisas. Do tipo, olha, agora eu não dou conta disso. É perfeito a gente fazer isso, né? Isso é shamatha. Como se a gente tentasse apertar o botão do pause, né? Dá um pause aqui, dá um pause ali, dá um pause aqui. Mas a gente não se engana. Aquilo é só um pause. Não é que aconteceu alguma coisa muito profunda. A gente deu um pause. É bom que a gente saiba. Então aqui essa é a diferença.
a gente não está conseguindo ver claramente, porque aquilo nos arrasta para algum lado. Então, a gente vai treinar, conseguir ficar um pouco mais estável diante de qualquer coisa, para então poder ver claramente. Então, a vacuidade além da mente conceitual, é Vipassana. Então, ele diz, em todos os níveis da prática budista, esses dois precisam andar juntos, quietude e insight, Shamatha e Vipassana. Isso é super bonito, isso aqui é a nossa prática, né? A gente tem essas duas coisas. Às vezes é associado à analogia de um pássaro, né? Tem duas asas. Então, uma asa do pássaro é Shamatha, a outra asa é Vipassana. Precisa das duas para voar. No começo da prática de Shamatha, pode-se utilizar tanto uma pedra quanto a respiração como objeto da atenção. Como aquela analogia da boia, né? Ou da âncora. A gente usa alguma coisa como objeto da atenção. Mas nesse caso, há sempre uma dualidade. A divisão entre o objeto da atenção, essa pedra, essa respiração, o que quer que seja, e a atenção plena ela mesma, né? Ou seja, a atenção plena que decorre do processo de estar prestando atenção em algo, né? Surge a atenção plena. Então, ele diz aqui, de um jeito muito curto, ele sintetiza toda a prática de Shamatha, que é a divisão entre o objeto da atenção e a atenção plena ela mesma. Ou aquilo que mantém o olho no objeto que estivermos focando e do qual não deveríamos nos distrair. Então, esse processo interno, né? A gente tem algo, a respiração, uma pedra, o que quer que seja, mas aquilo, na verdade, é uma maneira da gente deixar quieto alguém do lado de dentro, né? Esse alguém que está olhando. Então, isso é Shamatha. Se Shamatha tem uma definição, essa daqui. Aí ele diz, no Dzogchen, por outro lado, você é introduzido ao estado de espírito do Dharmakaya desde o princípio. No contexto do Dzogchen, é dito algumas vezes que a quietude não é absolutamente necessária. Isso é válido apenas para pessoas de capacidade superior. Isso não é válido para todo mundo. Então, no Dzogchen, assim como no Zen, tem descrições dos níveis dos praticantes, né? Então, é difícil falar disso sem um ranking, mas é como se fosse um talento que a pessoa traz. Então, é como se a gente vê que tem pessoas que elas têm um talento para aprender um idioma, por exemplo. Pessoas têm um talento para música, né? Tocar um instrumento. Tem pessoas que têm uma facilidade, vamos dizer assim. Então, aqui é a mesma coisa. A pessoa tem uma facilidade, é um mérito que a pessoa traz de práticas de vidas anteriores da pessoa, né? Então, existem pessoas que são chamadas de capacidade superior. Elas ouvem poucos ensinamentos e elas realizam aquilo, né? A história mais impressionante é a história de Huineng, né? De Lama Conta, em que ele nem sentou. Ele ouviu o ensinamento em pé e atingiu a iluminação. Não faltava nada para ele, né? Então, existem esses seres, né? Mas não é para todo mundo. Ele mesmo diz aqui. Tukurja ficou 30 anos em retiro, para ter uma ideia. Então, ele diz, olha, para algumas pessoas, tudo bem. Mas isso não é um ensinamento geral do Dzogchen. Não há, desculpa, né? Não há um ensinamento geral do Dzogchen que dispense a prática de Shamatha, de modo algum. Então, todo mundo que já viu Alan Wallace já encheu o ouvido disso, né? Ele é parece um disco quebrado, né? Ele volta nesse ponto, né? De modo algum. Não vai ter essa dispensa. Então, no Dzogchen, no Mahamudra, no caminho do meio, nunca é ensinado que você não precisa de Shamatha. É apenas a limitação mencionada mais acima que deve ser evitada. Ou seja, como um objetivo em si mesmo, né? Aí ele usa uma analogia muito interessante aqui, né? Ele diz assim, à medida que você progride pelos veículos, você descobre mais profundamente o significado de Shamatha e de Vipassana. Então, ao invés da gente imaginar que a gente deixa de fazer aquilo como alguém que imagina que está ficando adulto e aquilo é coisa de criança, né? A pessoa vai olhando mais profundamente para o que são essas práticas, né? Ele diz, por exemplo,
existe Shamatha e Vipassana ordinária e extraordinária. De modo último, é dito que a mente búdica é a união de Shamatha e de Vipassana. Mas esse tipo de Shamatha e de Vipassana não é a do tipo ordinário, conceitual de uma quietude induzida, seguida pelo atingimento de um insight. Como se fosse um protocolo, né? Eu faço isso, depois eu faço aquilo, daí eu fico esperando acontecer alguma coisa. Então, isso é o aspecto conceitual, né? O nome usado nesse ponto é Shamatha e Vipassana, que deleitam os Tathagatas. Os Tathagatas são os Budas. Em outras palavras, eles estão agraciados com esse tipo de prática porque ela é sem mácula. Palavras diferentes, palavras similares, significados diferentes. Shamatha e Vipassana ordinária e extraordinária são tão diferentes quanto o céu e a terra. Mais uma vez, não pense que Shamatha e Vipassana são desnecessários. É interessante ele voltar muitas vezes a esse ponto, porque ele está falando para alunos ocidentais. Isso aqui para o tibetano talvez não fosse necessário, porque eles não têm uma sensação um pouco pedante que a gente tem, né, de imaginar que a gente está no ponto de não preciso disso, né, eu me garanto. Para ver, ele tem uma postura muito mais humilde, né, o tibetano. Então, isso aqui, para um tibetano, seria um pouco estranho esse ensinamento. Mas a gente tem uma sensação tipo cachorro, assim, né? A gente se acha, né? Mas a gente só tem pose. Então, eles precisam muitas vezes dizer isso, né? Porque eles com certeza viram muita gente imaginando que isso aqui eu não preciso, isso aqui eu já fiz, né? Fiz um retiro de final de semana, esse tema aqui está manjado já. Então, isso aqui para um contexto oriental é muito estranho. Mas para a gente tem que ouvir várias vezes, né? Então, faz parte ele conhecendo já a clientela dele, né? Nós, no caso, ele retorna muitas vezes a esse ponto. Ele diz mais uma vez, não pense que Shamatha e Vipassana são desnecessários. Em Ripa, a estabilidade intrínseca é Shamatha e a qualidade dispersa é Vipassana. Então, o aspecto da natureza primordial, a estabilidade intrínseca é Shamatha e a qualidade dispersa é Vipassana. A estabilidade livre do pensamento é Shamatha última. Estar livre do pensamento, enquanto reconhece a sua essência, é a união indivisível de Shamatha e de Vipassana, que deleitam os Tathagatas. Aí ele diz, o Dzogchen também usa as palavras Shamatha e Vipassana, que é super bonito. Mas nesse ponto não se refere mais ao resultado da prática. O tesouro do Dharmadhata de Longchenpa diz, a natureza original, totalmente livre de todos os pensamentos, é a Shamatha última. Natural cognoscência, espontaneamente presente, como a radiância do sol, é a Vipassana, que é completamente não fabricado e naturalmente presente. Nessa perspectiva do Dzogchen, Shamatha é a qualidade imutável da estabilidade inata. Essa aqui é uma expressão muito profunda, porque se vocês olharem, né, a nossa sensação de estabilidade no samsara, ela surge a partir do controle. Então, ela é descrita nos 12 elos dentro do 11º elo, em que algumas imagens é associado a um equilibrista, tipo de circo mesmo, né? Em que ele tem muitos pratos que ele tenta controlar. Então, é como se o nosso processo no samsara de encontrar estabilidade fosse a gente sustentar alguma coisa. É porque eu fico sustentando sem piscar, eu estou estável. Ou porque eu fico empurrando uma coisa para um lado, uma coisa para o outro. Ou seja, eu tenho controle. Aí se eu estou andando na linha, eu estou tendo controle sobre as coisas, aí a estabilidade está presente. Aí eu tenho câmeras de vigilância por todos os lados e eu monitoro tudo e todos, né? Aí começam a surgir derivações disso, né? Como se fossem escalas que vão ganhando proporções assim, continentais mesmo, né? Então isso está ligado à própria noção do samsara.
em que a estabilidade vem de um controle neurótico. Mas aqui ela é uma estabilidade inata. Ou seja, cada um de nós tem, no aspecto mais profundo da nossa mente, um aspecto de estabilidade que a gente não perde. A gente não tem como perder, porque a gente não consegue sustentar. Então é como se aqui a prática ela fosse a pessoa progressivamente sustentando menos coisas. Então, se no início, a princípio, a prática de shamatha, a prática diz respeito a gente controlar alguma coisa, seja o nosso foco ou qualquer outra coisa, paulatinamente a pessoa vai soltando. Quanto menos coisas a pessoa sustentar, mais próxima ela está dessa estabilidade inata. Então é uma habilidade da pessoa soltar e não da pessoa agarrar. Então a estabilidade vem dessa habilidade de soltar. A pessoa tem uma confiança. Porque se ela tem uma compreensão da vacuidade, ela descobre que não tem nada a perder. Então isso é estabilidade inata. É uma qualidade imutável, não tem como perder. Enquanto que a sensação natural de estar desperto, isso é o aspecto de vipassana, ou prajna, né? Às vezes é chamado de prajna. Aí ele diz, nenhum desses dois foi produzido ou fabricado de qualquer modo. Então, não é alguma coisa que a gente sustenta, mas é alguma coisa que a gente, justamente porque deixou de sustentar, a gente passa a reconhecer. Então, não é fabricado. Essa é a diferença dos estados particulares. Os estados particulares a gente tem medo de perder. A gente tem medo de sentar no dia seguinte e eles não estarem mais lá. A gente tem medo de entrar em retiro e sair de retiro e perder tudo aquilo. Então, tudo aquilo que a gente acessou, talvez tenha, se foi construído, a gente vai perder. Se aquilo que a gente acessou não foi construído, aí a gente descobre que a gente não perde. Porque a gente nunca perdeu. Aquilo nunca deixou de estar presente. Então, nenhum desses dois, a estabilidade inata e a sensação natural de estar desperto, eles foram fabricados. Dizer que shamatha não é necessária refere-se à quietude fabricada pela mente. Quando eu disse anteriormente para não meditar, era no sentido de uma meditação fabricada pela mente. Foi esse tipo de shamatha que eu disse para você parar de fazer. Você pode dizer assim, a gente faz, mas com o olho aberto, sabendo que aquilo a gente vai precisar expandir a nossa própria relação com a prática de shamatha. A gente vai precisar aprofundar ela. Ver claramente vipassana, ou prajna, é a sua cognoscência vazia, a sua consciência nua, além de crescimento e declínio. Isso possui um enorme significado. No Dzogchen, isso se refere ao verdadeiro reconhecimento de Vipa, enquanto que no Mahamudra, isso é chamado de Tathata. Isso ocorre quando o real é reconhecido. Então, a analogia que é utilizada é que é como se um véu fosse tirado dos olhos da pessoa, porque ela descobre que ela, durante toda a vida, durante todas as vidas, ela estava sempre confundindo as aparências com a realidade. Ela nunca via as coisas realmente como elas são. Ela via aparências, ela via a mente dela nas coisas, mas ela não suspeitava que ela via a mente dela nas coisas. Ela achava que aquilo eram as coisas. Aí, nesse momento, aquele véu cai. Então, o real é reconhecido. Pode ser chamado de muitas formas, mas, em resumo, é ver a essência da mente simultaneamente com olhá-la. A linguagem é um pouco estranha, né? Porque é não dual. A linguagem não chega lá. Ver o momento que você olha. Liberar o momento que é visto. Não há um único pensamento que pode se fixar nesse estado. Entretanto,
Depois de um tempo, você descobre que está novamente olhando para algo visto, olhando para alguma coisa separada de você. É nesse momento que o pensamento chega. Então você precisa se relembrar. E mais uma vez, imediatamente, o observador desaparece. Relaxe nessa naturalidade não fabricada. Então, as analogias aqui, elas são muito mais yin do que yang, né? Então, chama até como se estivesse em uma postura um pouco mais yang. Foco, fixado, não siga os pensamentos. Então, tem uma qualidade aparentemente um pouco mais ativa, assim, né? Aqui é assim, relaxe, solte, não sustente. Então, é mais yin. Quando se permanece sem fazer absolutamente nada, há um total deixar-se. Nesse mesmo momento, há também a sensação de estar amplamente desperto. Há uma qualidade desperta que é não produzida. Simultaneamente com o desaparecimento do objeto, há uma qualidade desperta que é como a chama flamejante de uma vela, que existe totalmente por si mesma. Essa qualidade desperta, ela não precisa ser sustentada pela meditação, porque ela não é algo que é cultivado. Uma vez que esse reconhecimento dura apenas um curto momento, é necessário que você relembre a si mesmo novamente. Ou seja, vocês vão perceber que a gente tem insights, né, de baixo, né, mas eles escorregam. Então a gente começa também a tornar a nossa prática uma habilidade da gente retornar para aquela qualidade do insight. Aí a gente vai perceber que a gente perdeu aquela qualidade porque a gente começou a sustentar alguma coisa. Então passou algo na tela da nossa mente e a gente tentou segurar aquilo, seja por apego, seja por aversão. Enfim, é a mesma coisa. Mas a gente perde a estabilidade quando a gente começa a sustentar algo. Então isso aqui é muito sutil, né? Então é interessante observar. Essa qualidade de estabilidade, ela não surge por sustentar algo, mas ela desaparece quando a gente começa a sustentar alguma coisa. Aí a gente precisa se lembrar. Aí a gente se dá conta que a gente precisa soltar. Solta. Então essa prática da gente se familiarizar com essa sutileza. Aí ele faz uma pergunta. Francamente, quão distante está esse momento? Ou seja, isso aqui é a iluminação, né? Quão distante ela está? Quando você levanta o seu dedo no ar para tocar o espaço, quão longe você precisa mover a sua mão adiante para ela encontrar o espaço? Então, é um paradoxo, porque o espaço já está presente onde o nosso dedo estiver. A gente precisa mexer o dedo para ele encontrar o espaço. Não importa onde o dedo estiver, já vai estar em contato com o espaço. Do mesmo modo, no exato instante que você reconhece a essência da mente, ela existe no exato instante que você olha. Não é que em algum momento futuro você haverá, ou que você tenha que continuamente procurar por ela. Não há duas coisas diferentes acontecendo aqui. Então aqui ele critica, né, ele aponta uma visão nossa muito arraigada de resultado, né? Que é essa sensação que a gente tem introjetado, né? Que é a gente faz prática e fica esperando esse bonito acontecer. Não vai vir, né? Um dia, nessa vida eu acho que não, mas estamos esperando, né? Quem sabe numa próxima. Aí tem essa brincadeira que eu faço que é tipo consórcio, né? Aí cada prática que a pessoa faz, cada meditação, cada puja, cada recitação, a pessoa está pagando uma parcela do leasing da iluminação. Eu penso, bom, esse mês eu paguei tantas parcelas, acho que eu estou indo, né? Estou mais perto. Mas é como se fosse algo futuro, né? Alguma coisa descolada da realidade do agora, né? Como se a iluminação, a qualidade desperta que ele aponta,
não estivesse presente nesse exato momento. Então, o aspecto do caminho, ele é paradoxal, porque ao mesmo tempo ele nos coloca em marcha. É como se fosse um princípio da homeopatia, né? A gente usa o veneno para se liberar do veneno. Então, o caminho, ele faz da mesma forma surgir um javali, o centro da roda da vida, né? Javali, galo e cobra. Quando a pessoa encontra o budismo, ela cria mais um javali, o javali do praticante, que vai sustentar a prática, a identidade da prática da pessoa, e que vai ficar um pouco puta se der algum problema, né? Tipo assim, dói o joelho, a mente fica não sei bem o que, a pessoa faz barulho, alguma coisa assim, né? Aí a cobra tá ali também, tira a cobra. Então a gente usa o próprio processo da gênese da roda da vida para justamente iluminar e liberar esse processo. Mas não, esse javali do praticante não é ele que vai atingir a liberação é a extinção dele, uma outra coisa. Então, ele está dizendo, nesse exato momento agora, sem que a gente suspeite, talvez, essa condição ela já está presente, né? Então, ele nos retira desse esforço, né, que o Prajnaparamita coloca de maneira tão direta, né? Que uma vez que os bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam na confiança do Prajnaparamita. Então, eles não têm nem que atingir a iluminação. Então é maravilhoso, porque toda vez que a gente lê aquela frase, a gente está mais relaxado, porque a gente se percebe um pouco tenso procurando a iluminação. E aí aquilo nos retira dessa qualidade desperta, dessa qualidade aberta, que é justamente o que ele está tentando nos introduzir. Então ele diz, o reconhecimento da vacuidade é alcançado no momento que você olha. Ver coisa alguma é a visão suprema. Isso aqui é interessante, né? Porque se a gente lembrar do primeiro elo, é assim, a pessoa ficar cega porque ela vê alguma coisa. Por isso a pessoa está cega. Aí aqui é assim, ver coisa alguma é a visão suprema. Então, não tem algo para ser visto, não tem um dharmakaya para ser visto. Não tem alguém olhando ao mesmo tempo. Essa é a visão suprema. Quando você vê a vacuidade, você não precisa fazer coisa alguma com ela. Isso aqui é a primeira vez que nós vamos encontrar uma situação que nós não precisamos fazer nada. Se fizer, estraga. Tipo isso, assim, atrapalha. Se inventou de fazer, perdeu. A palavra-chave aqui é não fabricado, o que significa que você não precisa alterá-la de nenhum modo. Apenas deixe-a como ela naturalmente é. Isso aqui pode parecer que é apenas uma dimensão muito profunda da nossa mente, um estado super silencioso. Mas isso aqui, na verdade, é qualquer coisa que passe por dentro de nós, passe diante de nós, não importa o quê. Ou seja, não precisa alterar nessa profundidade de visão que ele introduz, não importa o que apareça diante de nós, dentro de nós, a gente não precisa alterar isso de modo algum. Apenas deixe como é, naturalmente. Não importa o que surgir dentro de nós. Então, se a gente imagina que a gente precisa empurrar algumas coisas para que o estado desperto apareça, é uma contradição, porque o estado desperto ele é visto exatamente naquilo que está surgindo. Se te empurra para o lado que está surgindo, não tem como ver o estado desperto. A gente está fabricando alguma coisa sem a presença daquilo. Justamente por isso o estado desperto não consegue ser visto. Então isso aqui é como se fosse uma prática de desistência, assim, de resolver também o próprio samsara, né? E de atingir qualquer coisa também. Então isso aqui não é muito simples, porque a gente tem projetado assim, estruturas kármicas, né, de provar coisas e de fazer coisas assim por diante, né? Tem coisas que a gente nem calcula que a gente tem. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma amiga e ela estava me contando que ela trabalhou em banco por um tempo, né? Depois ela saiu no banco, virou professora de yoga, enfim, praticante, né? Não sei porque são coisas parecidas, né? Mas enfim.
E ela conta que ela, da época que ela trabalhava em banco, ela tinha um cartão de crédito que tinha um limite super alto. Enfim, trabalhava no banco, né? E aí, depois ela saiu do banco para fazer outras coisas, ela foi também simplificando a vida, né? Então, ela foi também diminuindo os gastos, porque as receitas também foram diminuindo, foi simplificando tudo, né? Para mais tempo. E aí, de tanto em tanto, uma vez por ano, tinha renovação daquele cartão, né? Aí tinha um valor de anuidade que ela tinha que pagar. Ela conta que um dia eles ligaram para ela e ela disse que a tática que ela usava era assim, não, eu não vou renovar. Não, não vou, esse ano não vou. Só eles diminuíam o preço, né, da anuidade. Não, eu não vou. Sou teimoso, esse ano eu não vou. Aí tipo, o atendente disse, então tá. Acabamos de cancelar o seu cartão, passe bem. E aí eu lembro que eu encontrei ela pouco tempo depois, ela completamente desesperada. Meu Deus, isso aconteceu alguma coisa, né? Agora eu não tenho mais indicação, o que vai ser da minha vida? E se foi atropelado, se alguma coisa, aquele cartão era a minha segurança, assim, se fosse hospital, podia parcelar aquilo, né? Podia qualquer coisa, eu não tenho mais. Então a gente tem esses cartões de crédito escondidos assim na mente, né? Seja com relação à família, seja com relação a qualquer coisa, né? Então aqui, isso aqui não é pouca coisa que ele está dizendo, porque a pessoa deixa cair, né? Não importa o que, né? Não precisa alterar o que quer que surja. Apenas deixe. Nesse momento, você estará totalmente desocupado. Não há nada que você precise fazer com isso. O samsara, ele surge pelo movimento. Uma das definições de ser consciente significa ser em movimento. Alguém em movimento, alguém em marcha. Vocês olhem para a mente, né? Como é que ela funciona. Sempre uma ideia, uma depois da outra, né? E mesmo que a gente tenha ideia, hoje eu não vou fazer nada, eu vou ficar quieto. A pessoa fica um pouco ali, assim, né? Anestesiada. Ah, mas eu vou assistir alguma coisa, pelo menos. Não vou ver o que anda acontecendo no mundo. A pessoa inventa alguma coisa. Vou comer alguma coisa. A gente sempre está fazendo alguma coisa. Então aqui a pessoa tem um outro nível de desocupação. Não diz respeito apenas a ficar de perna para cima, né? Mas respeito a uma desocupação completa, né? Ou seja, tem uma liberdade, inclusive, desse alguém interno. Em outras palavras, nenhum ato de meditar é necessário nesse ponto. Do tipo assim, se inventar de meditar, estraga. Porque a pessoa precisa fazer alguma coisa, eu preciso meditar. Aí ela reintroduz a roda da vida. Né? Isso é o que eu quis dizer com não medite. Porque no exato momento que você tenta qualquer coisa para manter, para prolongar esse estado natural, isso apenas acarreta em mais atividade, complexidade. Então a pessoa reintroduz. Se ela tiver apego, ela perde. Se ela tiver medo, ela perde. Então tem muitos textos que eles falam que o último obstáculo é o medo, né? Tanto é que tem essa imagem, vocês vão ver em diferentes sadanas, né? Tem uma imagem muito impressionante, que é a imagem de Ekajati. Ela é conhecida como a protetora do espaço básico. Tem texto que tem uma foto dela, tipo, aqui, que é Ekajati. Aqui no altar do Jatavana a gente tem uma tanca de Ekajati. Uma tanca negra, muito assustadora. Ela tem um olho, um dente, um seio, porque é a não dualidade, né? É não dual. E ela é muito assustadora a imagem, né? Se vocês olharem as imagens tradicionais, assim, e ela representa esse medo da dissolução, né? A pessoa vai indo, vai indo, vai indo, ela pensa, mas eu vou morrer de fome. A pessoa pega por alguma coisa, né? O que a minha família vai pensar? Eu nunca mais vou poder fazer aquela viagem.
Então, a pessoa está indo, está indo, está indo, aí tem um momento, e meu emprego, né? E a minha coleção do não sei nem o que é. Aí tem um momento que a pessoa pega por alguma coisa. Ou seja, é alguma região kármica que a pessoa não vê como separada da mente dela. Aí a dualidade repesca a pessoa substancial. Então ela é conhecida como a protetora do espaço básico, a protetora da iluminação, porque ela é como se representasse os nossos medos, né? Nossos apegos, tudo aquilo que a gente não quer soltar. A gente não quer soltar alguma coisa que a gente não viu ainda como separado da nossa vida. Então a gente tem um receio. Então, isso aqui é tipo mergulho em profundidade, que a pessoa está fundo já. Então, ela vai experimentar uma série de coisas. Então, ele diz, se a gente fizer qualquer coisa, isso vai apenas tornar mais complexo tudo. Isso não é o que a gente precisa. Então, nós temos feito isso de todo jeito, sem parar, por vidas incontáveis. Enfim, eu posso contar, né? O Dharmakaya perfeito é quando se permite que o pensamento repouse. Seres ordinários caíram sob a influência dos pensamentos. É só uma questão de reconhecê-los ou não. No Dzogchen, a essência é vista no momento em que você olha. Ainda assim, Dharmata não é algo para ser visto. Se fosse, seria um produto da mente. Interessante, né? Se a Dharmakaya, quer que seja, fosse algo para ser visto, como se fosse algo na nossa frente, seria propriamente construindo aquilo. Então, os seres sencientes se agarram a esse momento. No momento presente, o passado já cessou e o futuro ainda não surgiu, o futuro ainda não chegou. Seja livre dos três tempos. Seja livre do presente. A pessoa se dá conta que ela não está no presente, ela está dentro de uma imagem do que é o presente, uma imagem kármica. Então, assim, não há nada exceto ser vazio. Trekcho é como cortar uma corda. Não há nenhum pensamento conceitualizando o passado, o futuro ou o presente. Livre dos pensamentos dos três tempos, o seu estado de perto presente e fresco é Vikpa. A chamada da qual eu disse para vocês estarem livres, no sentido de não meditarem, é a paz fabricada mentalmente. É extremamente bom que você tenha soltado isso. Paz fabricada mentalmente não é o caminho perfeito para a iluminação. Existência e paz, samsara e nirvana. Nós precisamos estar livres de ambos. Isso aqui é um paradoxo também, porque a gente associa o caminho a uma imagem bondosa, né? A uma imagem, assim, tipo cordeirinho, né? Mas se vocês começam a ler as biografias desses grandes yogis tibetanos, por exemplo, não é muito assustador, né? Porque eles estão lidando com o âmago de samsara, né? O âmago de samsara é muito assustador também. Então não está eles não estão presos a nada, né? Nem uma imagem pacífica, nem uma imagem irada. Justamente eles podem andar por tudo. Então, para muitos de nós, o que a gente vai chamar de paz é uma concepção muito pessoal do que é a paz. Paz é assim, silêncio. Aí fica tudo em paz. Mas aquilo é um barril de pólvora. Aquilo é inflamável. Porque o primeiro que assobiar, o primeiro que der um pio, acabou a paz. Então a paz, ela significa assim, um estado particular que eu quero que seja assim e que eu quero que os outros entendam que isso é a paz. Aí cada um tem uma ideia do que é a paz. Então, por isso não dá certo. Aí a gente começa a usar a violência para manter a paz. Isso é o samsara. Cada um tem a sua paz. Então, a paz no samsara, ela está ligada a uma manutenção de um estado
que a gente não quer que os outros mexam. Então, essa é a paz construída. A paz construída, ela pode se tornar o caminho para os infernos, inclusive. Por quê? Porque qualquer um que tiver qualquer outra ideia com relação à nossa paz, então aquilo tem a semente do sanitário dentro. Então, a paz, ela está ligada a uma não perturbação, a um não alguma coisa. Só que é super difícil tu avisar o universo para não alguma coisa. Você nem tem que avisar os outros para eles não alguma coisa. Então, nunca funciona. Então tem um estado de medo embutido na paz, que é assim, talvez os outros inventem em algum momento de pular os muros, né? Então aquilo dá problema. Então aqui, essa sensação de paz que ele coloca é uma construção nossa, né, com relação a qualquer coisa. Existência e paz, samsara e nirvana. Nirvana também seria assim a nossa idealização, né, a nossa fantasia do nirvana. Cada um de nós tem uma fantasia do nirvana. Todo mundo sorri, diz bom dia, todo mundo vegetariano, e assim vai. Cada um tem a sua loucura com relação ao nirvana. Então, também é um estado particular que a gente tenta enfiar a goela abaixo. Um dos grandes paradoxos que a gente começa a encontrar é que a gente consegue pegar uma coisa aparentemente super profunda como a paz, como viver em comunidade, como ecologia e assim por diante, e a gente consegue tornar aquilo um processo totalitário, de enfiar a goela abaixo nos outros. A gente pega o nirvana e transforma o nirvana num totalitarismo. Só vai ter solução se a gente viver tudo nirvana. Aí sempre vão ter aqueles que não vão estar afim de viver no nirvana. Aí começa a ter os problemas, né? Então não tem nada que a gente não consiga tornar algo totalitário, que a gente não consiga tornar violento. Esse é um paradoxo, né? Então ele diz, a gente tem que estar livre de ambos. Não significa que no sentido relativo a gente não possa se aproximar de algo nessa direção, porque a gente percebe que ambientes assim, eles são mais convidativos para a gente olhar para as coisas. Eles são ambientes mais fáceis, então eles são favoráveis, mas eles vão ao mesmo tempo desafiar o nosso apego, a nossa fixação e assim por diante. Então a gente vai precisar de um grau de liberdade frente a isso. Então a gente precisa estar livre de ambos. Esse é o estado perfeito da iluminação. Então a pessoa está livre da paz fabricada. A pessoa está livre do nirvana, seja qual for a concepção do nirvana, a pessoa está livre também. Seja ela não tem apego, então ela está livre disso. Então eu acho que a gente vai parar aqui também para poder ter tempo de conversar um pouco, né? E aí na semana que vem a gente segue aqui desse ponto, né? Olha na página 6, mais ou menos na metade da página 6. E a gente segue nesse ponto, né? E a gente consegue ter um tempo para conversar um pouco também. Vocês têm vontade, pessoal. Oi, Henrique, boa noite. É o Oi. Ayrton. Como Oi, é o nome Ayrton. Tudo bom? Tudo bom. Como é o nome dessa deidade mesmo? A do medo? Recajate. Tu pode soletrar, por favor? Eu escrevo aqui no chat. Pronto. Valeu, era só isso mesmo. A Noirine compartilhou lá no grupo do Chat. WhatsApp, ela compartilhou uma imagem, inclusive. Tem várias versões de Ekajate, né? Tem umas mais assustadoras, tem umas mais pacíficas também. Henrique, boa noite. Oi. Tudo bom? Tudo bom, Francisco? Tudo bem. O que você falou aí, nesse trecho que fala sobre quando surgiu o pensamento, relembrar-se. Você poderia explicar isso aí melhor?
É porque é como se a gente tivesse como dizer assim, uma expectativa de que essa condição ela é vista na ausência e não na presença das coisas. Então, quando surge um pensamento, surge uma emoção, aquilo é como se fosse uma nuvem, assim, que aí tapa o céu, né? Aí a gente fica ali sentado bem quietinho, esperando a nuvem passar, daí o céu volta. Então, aqui o que ele está tentando apresentar, demonstrar, é que o fato de que não importa se apareceu uma nuvem, se um raio, se não apareceu nada, o céu sempre está lá. Então, quando surge uma nuvem, a gente tem a possibilidade de ver que aquela nuvem ela é totalmente separada do céu. Quando surge um pensamento, ele é completamente separado da mente. Então, a gente não tem uma expectativa de que aquilo desapareça, a gente não tem um tipo de rejeição, a gente também não está preso a querer que aquilo fique, né, que aquilo permaneça. Porque a pessoa aproveita justamente, aquilo não tem o poder de obstaculizar a pessoa. Então, se surge, se não surge, não tem um problema. Mas é como se a pessoa contemplar o surgimento é interessante, porque ela vai purificando esse hábito da gente empurrar as coisas um pouco para o lado para poder reconhecer que agora tem espaço. Certo. Então a gente tem essa tendência, né? A gente empurra uma coisa para o lado, empurra uma coisa para o outro, aí o espaço surge. Mas o espaço já estava lá, só que a gente não via porque parecia que as coisas preenchiam o espaço. Mas não é verdade, o espaço sempre esteve lá, a gente que não via. Então a gente não precisa tirar as coisas para ver o espaço. Mas a gente, aqui ele está convidando justamente a aproveitar qualquer coisa que surge para você reconhecer aquilo inseparável. Então é como se fosse um método de purificar essa tendência de... É como se a gente imagina que para reconhecer a vacuidade, eu preciso empurrar as formas para o lado, daí eu vejo a vacuidade. Mas é o que Vimalakirti dizia, a gente só vai ver a vacuidade na forma. Eu preciso de uma forma para ver a vacuidade. Se não tem nenhuma forma, não tem como treinar a vacuidade. Porque a vacuidade só se manifesta na forma. Então, o Dharmakaya só se manifesta no pensamento. Isso é um paradoxo super interessante de olhar, né? Então, a liberação, ela vem diante das formas e não na rejeição das formas. Só que nesse nível aqui que ele está dizendo, como se a pessoa precisasse ter estômago, né? Estômago, assim, ela tem que ter uma estabilidade, ela tem que ter uma confiança no Prajna Paramita. Porque Ekajati, né, essa imagem de Ekajati, como a gente vai encontrar nos textos também, é como se a pessoa estivesse fazendo um mergulho em profundidade, né? Então, é como se ela tivesse muitas camadas kármicas, assim, atemporais das vidas da pessoa, elas começam a vir também. Né? Porque é como uma broca que entra numa dimensão que a pessoa não suspeitava direito, né? O próprio bordo da loucura e da sanidade aqui também fica borrado. Então tem coisas muito profundas que vão vindo, né? Mas aquilo tudo começa com uma prática simples, assim, da pessoa pelo menos não rejeitar o que surge. Né? Ok. Obrigado. Boa noite, Henrique. Henrique, boa noite. Oi, boa noite a todos. Tudo bem? Henrique, o que chamou a atenção, né, que a respeito da não existência, pelo menos assim que eu entendi, do presente, e sim da imagem kármica que dá essa falsa noção de estar presente, né? Do presente, melhor dizer. Gostaria, assim, que você explicasse esse ponto. Porque é mais ou menos assim, né? A gente tem imagens que filtram a nossa relação com as coisas.
coisas, né? Então aquilo é um filtro. Mas a gente não acha que tem um filtro, a gente acha que são as coisas. É tipo a gente estar numa relação com uma pessoa e aí a gente acha que está vivendo uma certa coisa com aquela pessoa. Aí anos depois a gente descobre que, na verdade, não era bem aquilo. Aí a pessoa diz que aquilo não era. Eu achava que aquilo era a realidade, mas aquilo não era. A realidade é o que eu estou descobrindo agora. A pessoa descobre que ela achava que naquele tempo o que ela estava vendo era o real, era o presente, depois ela descobre que não era. Mas aí ela descobre que ela não estava vendo as coisas como elas eram realmente. Ela tinha uma imagem do que era aquela sensação de presente dela. Mas depois que ela é informada de outras coisas, ela descobre que não era bem assim. Então a gente está cheio de situações dessas, né? A gente acha que tá tudo bem, ou a gente acha que está tudo horrível. Aí vem alguém e diz, não, mas você não tem ideia do que na verdade está acontecendo. Aí a pessoa muda o nosso panorama. Então a gente descobre que aquilo que a gente estava vendo era uma imagem do presente. Então a gente vê ao longo do dia, por exemplo, né, a nossa mente flutuando por diferentes emoções, em diferentes paisagens. A pessoa acorda numa paisagem, toma café em outra, almoça numa outra, janta em uma outra. A sensação do que é o presente está o tempo todo mudando. A pessoa nunca tem uma sensação estática, né? Então, aquilo sempre é filtrado por um processo kármico, um processo mental da pessoa. Mas se a gente não tem essa consciência, a gente diz, não, eu estou no presente, isso é a realidade. Mas a pessoa vai vendo que não é. Aquilo é o lugar que a pessoa está olhando. Mas aquele lugar nunca é final. Aquele lugar, como a gente lembra de Avidya, ele esconde uma série de outras coisas que a pessoa não está vendo, justamente porque ela está ocupada com o que ela está vendo. Então, se a pessoa está muito ocupada, por exemplo, agora, né, com essa coisa da quarentena, né? Então, aí a gente começa a ver que a gente começa a ficar muito ocupado com alguma coisa e a gente deixa de ver uma série de outras coisas que estão acontecendo. E as coisas sempre são múltiplas, né? Então, tem coisas difíceis acontecendo, mas tem coisas muito interessantes acontecendo, tudo junto. Mas a gente, quando vê uma, não vê outra. Então, aquilo não é a totalidade da experiência, mas naquele momento a gente não consegue ver isso. Então, isso que ele está dizendo. Não é que você está 100% enganado, mas aquilo também não está 100% certo. Henrique. A gente também, quando vai meditar, a gente vê isso, né? A gente senta e pensa, bom, estou aqui, estou presente, né? Aí, daqui a pouco a pessoa descobre que aquilo era um pensamento dela, eu estou presente. Daí aquilo passa assim, né? Aquilo não é que a pessoa estava presente, aquilo era um pensamento da pessoa sobre estar presente. Aquilo... Aí vem algum outro. A pessoa descobre que o que ela chama de presente sempre está na dependência de um pensamento desse que vem para cá, que vai para lá. Aquilo é o estar presente da pessoa. É uma areia movediça completa, né? Obrigado, é um Henrique. fundo falso. A pessoa acha que está ali, é um fundo falso ali, né? Obrigado, Henrique. Nada. Henrique. Tem umas coisas do chat que eu não estou lendo, deixa eu ler aqui. Oi. Não vamos se livrar da identidade, porque não precisa se livrar da identidade, né? A gente pode não acreditar que a gente é aquela identidade, é melhor, né? Mas a gente não precisa jogar lá fora, ela pode ser útil. Né? Ela pode ser útil, né? Então, está mais ligado ao grau de seriedade que a gente tem com aquela identidade. O que nos pega é a seriedade, né? Então, a gente tem identidade que a gente fica sério, né? Aí a gente não consegue olhar com espaço para elas, né? A gente entra nelas, né? E a gente tem as dores delas, né? Bizarro, mas é assim, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, pode ser?
Por favor. Não, então, associando com uma coisa que o Lama disse, não, achei interessante isso daí, até o Sadhu Rinpoche, no Portões da Prática Budista, né? Ele diz que às vezes as pessoas podem entender a meditação como pegar um gravador e botar no pause, né? Aí tu vai para a meditação, aí tu sai da meditação e tira do pause e tal, né? Então eu acho que é legal isso, quietude e libertação, são duas coisas diferentes, quietude e libertação. Até acho engraçado que tem gente que diz, eu fiz meditação e fiquei super... Uhum. Eu acho que o Fábio caiu, não. Caiu. Um pouco ele aparece. Deu, voltei. É que entrou uma imagem aqui aqui diferente. Voltei. Não, então eu dizia assim, que você disse ali que nessa meditação vipassana, né, que é a meditação analítica, como chama ali o Sadhu no livro, né, vão vir fora coisas, né, tal, tipo, vem uns negócios meio assustadores, assim, às vezes, né, tal. E aí eu acho interessante isso aí que você falou, de um lado, né, de não alterar, né, de abrir o curral dos monstros, né, e olhar, não sei, não alterar. Então, ultimamente eu tenho ficado assim até bem tranquilo, né? Eu olho, depois aquilo some, volta e não analisando, mas não também, mas deixando, né, tal. Só que aí eu vi um vídeo do Lama lá que eu gostei muito, que aí que é a minha conexão à pergunta, que eu achei muito legal, que ele disse assim, né, que o sofrimento vem das bolhas, né, tal. E que não dá para tu isolar uma experiência, assim, as identidades, digamos assim, a sensação de sofrimento está associada às identidades estão nas bolhas, tal. E aí ele tem um momento que ele diz assim, ó, aí você pega a bolha, dá um lacinho, né? Ele diz essa expressão, dá um lacinho e descarta ela, né, tal. Eu achei aquilo muito legal, assim, né? E essa semana a meditação veio muito assim, por exemplo, a bolha da biografia, né? Eu tenho parentes que escrevem os livros, né, e conta a história eu tenho o maior carinho pelos antepassados, rezo por eles, né, mas eu comecei a achar engraçado isso, né? Cara, mas isso é muito, pode ser uma prisão mesmo, né? O cara entra naquela, aí eles me mandam e-mail, me dá mais dados, montam livros, eu digo, bem, a gente nem se lembra mais dessa gente toda, né? Assim, tipo, aí eu não sei se eu entendo direito, mas eu vou trabalhando assim, o respeito pelos seres, carinho pela identidade, que nem você falou, mas eu olho para ela assim e também, mas eu achei interessante isso, assim. Então esse processo da gente meio se desapegar da bolha, relativizar ela, ou que nem disse o Lama, descartar ela, né? Ele entra um pouquinho assim como atitude, como prática, com isso que você falou assim um pouquinho também de não forçar assim, né? De não alterar, né? De não fazer uma espécie de militância na meditação analítica, sim, mas a gente observar digamos, e permitir que as coisas vão se organizando, vão se harmonizando, assim. Não sei se ficou confusa a pergunta ou era isso. Ficou mais, deixa eu ver. Pensar assim, a pessoa não precisa chamar, né? Acho que não precisa chamar, né? Porque a gente já não dá muito conta do que vem sem chamar. Se chama, aquilo pode ser demais, assim, né? Pode ser um afogamento, né? Porque a gente já é meio sensível, assim, né? Se a pessoa está se achando, eu sempre digo assim, então tá, então fica sem comer, assim, uns 2, 3 dias, né? Vamos ver se a pessoa mantém aquela serenidade toda, né? Fica sem tomar água, né? A gente é derrubado por pouca coisa, assim, né? Vou ficar sem dormir, né? Nossa, a pessoa começa a ficar irritada daqui a pouco, né? Então, a gente é derrubado por pouco, né? Mas o que é interessante da gente perceber aqui é que essas regiões que nos assustam, elas são regiões que a gente sustenta elas como assustadoras. É interessante a gente perceber, né? Elas não são assustadoras elas mesmas, né?
Então tem um nível nosso de alimentação daquilo, né? De nutrição daquilo. E a gente tem uma dimensão nossa de não se permitir se vendo passando por aquilo. Um nível de orgulho, talvez, né? Mas a gente realmente tem coisas que a gente diz, não, isso aqui não. Então, no exato momento que a pessoa solta, ela descobre uma outra qualidade da experiência, né? E ela descobre que o soltar não significa necessariamente perder para todo sempre. Mas a pessoa solta a fixação. O problema é a fixação, não é a coisa, né? Tem coisas super difíceis, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma praticante muito querida, assim, amiga, e ela perdeu um filho bebê, assim, morreu, né? Uma conversa super tocante, assim, né? Porque eu acompanhei o processo dela, né, de gravidez, depois quando nasceu, e aí o descobrimento da doença, né? Ele tinha um processo autoimune e passou por 3 cirurgias, assim, bebezinho, né? E ele faleceu. Então é super delicado, né? Então, qual é o momento em que você, acho que é o que a gente estava conversando, né? Qual é o momento que você deixa de rezar para a longa vida daquele ser e você começa a soltar? Você vê que não tem o que fazer. Aí ela conta, eu lembro dela falando sobre isso, né? Ela contando da dificuldade que é aceitar, mas no momento que não tem mais o que fazer. Mas ela conta com, interessante, né? Uma realização, assim, né? De o momento que ela soltou aquilo fez um bem para ela e ela diz assim, naquela mesma manhã que eu soltei, ele foi. Ele foi, né? Então tem uma coisa dessas, assim, né? Tem coisas que a gente não quer que se vão, mas não tem mais o que fazer. E aí aquilo, ao invés de parecer que seja uma derrota, que seja um fracasso, que seja qualquer coisa, é simplesmente o reconhecimento das coisas. As coisas são assim, né? E aí aquilo foi um processo de abertura, não de perda, de derrota. Foi um processo de uma super abertura, né? Ela se abriu para aquilo, né? Então foi um processo de expansão, de lucidez mesmo, né? É super intenso. Não consigo imaginar uma coisa mais intensa que essa. Para a iluminação não falta quase nada. Então tá. Então acho que a gente fica por aqui, né? Daqui a pouquinho já tem prática com ano que a gente vai fazer. E aí na semana que vem a gente conclui esse curso, né? E aí a gente retorna para o segundo elo, né? Então, obrigado a vocês da companhia. A gente faz a dedicação agora. Entre os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. O mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade da levada, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam a mensagem no mundo da vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam na nossa mente. Todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Que o Chosun Yin Chidan Tatsun Chapata do Chosun não Madan Libra do Sun